Bonsoir, les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très, très bien. Então, estamos aqui em mais uma aula ao vivo. Sejam muito bem-vindos et c'est parti. Comme d'habitude, je vous pose toujours cette question. Est-ce que vous avez des doutes ou quelques doutes, mes chers amis? Então, como de praxe, eu sempre pergunto, né, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo antes de iniciarmos? Tudo bem? Então, bora lá. Qualquer coisa, como vocês sabem, é só levantar a mão, beleza? E c'est parti. Vou só compartilhar minha tela com vocês e a gente já vai iniciar, beleza? Arquivo novo. Ok. Petit moment. E voilà. Tá aparecendo para vocês minha tela, pessoal? Oui? Ótimo. Então, vou fazer com vocês um pouco parecido com o que, se alguém participou da aula de quinta-feira aí, eu cheguei a trabalhar nessa aula. Então, nós vamos ter 5 diálogos, tá bom? Com assuntos concernentes ao dia a dia. Então, eu vou falar para vocês em português, primeiramente. Por quê? Porque o objetivo é te forçar já a criar as suas frases, seus contextos, seus diálogos em francês, para você não ficar ou dependente aí de mim ou de qualquer outro material, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar agora é o seguinte, a seguinte perguntinha. A que horas você vai ao escritório amanhã? Se você ainda não sabe falar essa pergunta, a que horas, fique tranquilo, fique tranquilo. Você vai falar isso aqui, ó. A quelle heure. Só isso. A quelle heure. Então, ó, a que horas você vai ao escritório amanhã? Tudo bem? Então, vou deixar aqui em cima. Esse já foi a... Ou a gente pode falar no português, que horas você vai, né? A gente diz assim, né? Que horas você vai ao escritório amanhã? Tudo bem? Que horas você vai ao escritório amanhã? Isso aqui foi só para quem não sabia como colocar a questão ali do que horas, beleza? Então, na resposta, qual seria? Vai ser isso aqui, ó. Amanhã eu não preciso ir ao escritório. Amanhã eu não preciso ir ao escritório, pois eu não vou trabalhar. Ça va? Então, amanhã eu não preciso ir ao escritório, pois eu não vou trabalhar. Segunda perguntinha. Vamos lá. Você quer almoçar com seus pais hoje à tarde? Você quer almoçar com seus pais hoje à tarde? Você quer almoçar com seus pais hoje à tarde? Lembrando, a palavrinha almoço, substantivo e almoçar, pessoal, é o mesmo, tá? Déjeuner, déjeuner. Tudo bem? Então, respostinha. Não, porque não tenho tempo.
Eu vou fazer isso no fim de semana. Tá bom? Não, porque não tenho tempo. Eu vou fazer isso no fim de semana ou no final de semana. Beleza? Número 1. Número 2. Ok? Vai lá. Terceira. Por que você não quer falar inglês comigo? Por que você não quer falar inglês comigo? Respondendo aqui, porque eu prefiro falar francês e português com você. Eu preciso praticá-los. O que aqui? Praticar o quê? Os idiomas, tá? Então, eu preciso praticá-los. Então, a terceira, por que você não quer falar francês comigo? Porque eu prefiro falar francês e português com você. Eu preciso praticá-los. Quatrième, quanto dinheiro você precisa para viajar à França? Ou para viajar para a França, tá? Então, quanto dinheiro você precisa para viajar à França? Eu preciso de muito dinheiro para ir à França. Você já foi lá? Você já foi lá? Tudo bem? Cinquième. Você gostaria de morar na França ou no Canadá? Eu gostaria de morar na França. Eles falam francês. Eles falam francês lá. D'accord? Então, por que você gostaria, perdão, você gostaria de morar na França ou no Canadá? Eu gostaria de morar na França, pois eles falam francês lá. D'accord? E a ultimazinha, bônus.
E vocês vão colocar a respostinha aqui para mim, tá bom? Allez, on y va. Então, na primeira, pessoal, quero dizer, vocês querem mais um tempinho para terminarem? Ou já o tempo foi suficiente, tá? Então, vou deixar mais alguns minutinhos. Se precisarem de algo, é só levantar a mão, tudo bem? Vou só dar um pause aqui na gravação para não ficar um período muito de silêncio, rapidão. Oi, Ale. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, merci. O senhor pode repetir essa última frase, a sexta? Onde você mora, e o restante, a resposta eu não vi. Aqui, ó. Onde você mora e com quem você mora, tá bom? Então, aqui nós iremos utilizar, em suma, o verbo habiter, tá? Habiter, que significa habitar, morar, tudo bem? E aí a respostinha eu deixei em aberto para que vocês mesmos possam desenvolvê-lo. Ça va? Tá ok, merci. Au plaisir. Então, vamos lá. A primeira, pessoal. Que horas você vai ao escritório amanhã? Então, amanhã eu não preciso ir ao escritório, pois eu não vou trabalhar, tá? Então, temos várias estruturas de gramática, vários pontos aqui, que se eu fosse entrar, em suma, em regras, ficaria um tanto quanto chato, ficaria um tanto quanto árduo a sua compreensão. E o meu objetivo como professor, eu digo até como facilitador do conhecimento, não é esse. É trazer para você algo que você consiga utilizar de forma simples, prática, realmente direta, seja na sua linguagem do cotidiano, seja quando você encontrar em algo de leitura, em algo escrito, tá? E você não ter dor de cabeça com a utilização das estruturas em francês. Por quê? Porque elas são muito parecidas com o português. Então, vamos lá. Na primeira aqui, como que vai ficar? Vou fazer uma com cada um de vocês, porque vocês já vão praticando comigo, tá? Bia, salut, mon ami, ça va bien? E a gente já vai fazendo a parte da apresentação, toda essa les formules de politesse que nós temos, vocês já conhecem, né? Para vocês já ficarem bem aptos todas as vezes. Então, bonsoir, mon ami, ça va bien? Bonsoir, ça va? Et vous? Oui, je vais bien, mais je suis fatigué. Et vous? Comment c'était votre journée? Je me sens très fatiguée et chargée. D'accord. Et vous avez étudié le français aujourd'hui? Oui, j'ai étudié le français pendant le matin. Ah, d'accord. Là, vous n'avez pas besoin de dire pendant le matin. Si vous voulez, j'ai étudié le français le matin. Si vous voulez, d'accord? Ou même, j'ai étudié le français ce matin. Dando aquele sentido de eu estudei francês hoje de manhã, ok? Então, vamos lá. Como é que ficou a sua, Bia? Por gentileza. E aí, a gente já vai corrigindo. Que hora você vai ao escritório amanhã? À quelle heure tu vas au bureau demain? D'accord. Isso eu coloquei o tutoiement, Ça va? mas se for o vouvoiement, é à quelle heure vous avez au bureau demain?
Aí você não vai colocar o vous avez, você vai colocar o vous allez. Ah, Só é. a pronúncia, tá? Que às vezes o aluno acaba se confundindo ali com o vous avez do avoir e o vous allez do verbo ir. Então, ó, você vai vous allez, verbo aller, tá bom? À quelle heure tu vas au bureau? Demain. C'est ça? Então, como ela falou, pessoal, o que ela fez? Aqui ela fez o uso do tutoiement, que é o tratamento pelo pronome tu. E aí ela já falou, ó, mas se fosse com o vous, como é que teria ficado, então, Bia? À quelle heure vous allez? À quelle heure vous allez au bureau demain? C'est ça. Então, vou deixar aqui explícito, tu vas, tá bom? Se fosse utilizando o vouvoiement, o que é isso, Leandro? É o tratamento pelo pronome vous. Ficaria, então, vous allez. À quelle heure vous allez au bureau demain? Très bien. Alors, Bia, à quelle heure est-ce que vous allez au bureau demain, s'il vous plaît? Je vais au bureau demain à 6 heures. À 6 heures de... Très bien. Et là, on va faire comme si c'était la bonne réponse, la réponse de l'exercício, s'il vous plaît. Então, agora a gente vai colocar como se fosse a respostinha do exercício, tá? Então, à quelle heure tu vas au bureau demain, Bia? En tutoyant. Então, trabalhando aqui o próprio verbo tutoyer. Demain, je n'ai pas besoin d'aller au bureau parce que je ne vais pas travailler. Très bien. Como é que a gente fala pois mesmo? Aí pode também ser o se pulsar, né? Pode ser também. Dando sentido de Ou é se por isso pulsar. que. Só que amanhã eu não preciso ir ao escritório, é por isso que eu não vou trabalhar. Só que dentro desse contexto, é por isso que, tipo, ele já fica meio que óbvio. Então vamos trazer, tipo assim, eu não vou ao escritório amanhã porque eu não vou trabalhar. Entendeu? Car que je n'ai pas. Então, ou seja, seria uma troca para utilizar o se por ça, o é por isso, seria melhor assim, ó, eu não vou trabalhar. E é por isso que amanhã eu não preciso ir ao escritório. Aí ficaria melhor, entendeu? A estrutura, o contexto, tá bom? Então, o pois é o nosso car, tá bom, pessoal? Então, o sinônimo aí do porquê, parce que, você vai utilizar o car. Então, vamos lá. Amanhã, demain, eu não preciso. Je n'ai pas besoin d'aller au bureau. Bureau, então, escritório, pessoal, nós utilizamos a palavrinha bureau. Bureau, tá bom? Je n'ai pas besoin d'aller au bureau, car, porque, pois, tá bom? Je ne vais pas travailler. C'est ça. Até aqui tudo bem, Bia? Tranquilo? Então, no car não precisa usar o que? Que? Tipo assim, eu tô falando aqui, exemplo, como no caso do é por isso que, parará, parará. Então, tipo, c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller, né? Ou d'y aller, no caso. Aí, no caso do car, não precisa desse car que je ne vais pas travailler. Não, porque o car, ele significa pois. Ele vai te dar literalmente sentido do pois. Entendeu? Car é o pois. Ó, amanhã, vou estar aqui. Amanhã eu não preciso ir ao escritório, pois eu não vou trabalhar. Pois, porque eu estou trazendo o motivo, a causa, a razão. Então, eu poderia substituir o pois, ou o cara aqui, utilizando parce que, né? Parce que, sempre separado, tá? Porque no português, quando você responde ou traz ali o motivo, você o coloca junto, tá bom? Porque, lógico, sem contar a questão ali no português, que dependendo do sentido, você ainda terá que colocar o acento circunflexo, né? Na frase. No francês, não. Car, pois, parce que, por quê? E aí, se você fosse utilizar o é por isso que, c'est pour ça que. É por isso que. Entendeu? Como que eu vou utilizar o c'est pour ça que? Ó, por que você estuda francês? Eu estudo francês porque eu quero morar no Canadá. Eu quero morar na França. É por isso que eu estudo francês.
C'est pour ça que j'étudie le français, parce que je veux habiter au Canada, je veux habiter en France, tá? Equiparável aqui ao português, tudo bem? Uhum. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilos? Então, bora lá. Merci, Bia. Félicitations, mon ami. Oi, Lari, você está levantando a mão ou está tranquila? Oui? Parfait. Então, já vou fazer com você. Como é que ficou a número 2, Lari? Por gentileza. Ó. Você quer almoçar com seus pais hoje à tarde? Vous voulez... Ah, cadê? Vous voulez déjeuner avec... Eu só fiquei com dúvida nessa parte. Com seus... Uhum. Vamos lá. Parent. Parent. Então, vou colocar aqui a estrutura e já vou fazer uma revisão dos adjetivos possessivos, tá? Então, ó, você quer... Vous voulez. Sempre, pessoal, a estrutura, ó, você quer e o verbo no infinitivo. Você quer e o verbo no infinitivo. Você quer falar, vous voulez parler. Você quer viajar, vous voulez voyager. Você quer ir, vous voulez aller. Então, percebam sempre a questão aqui, o padrão linguístico. Ó, você quer almoçar com seus pais, com avec. Seus pais, às vezes o aluno ele quer utilizar son, ou sa, ou se, né? Seria o equiparável aqui no português. Avec ses parents, não faça isso, não caia nesse erro. Por quê? O som sacê, pessoal, está atrelado à terceira pessoa do singular. Então, ele e ela, tá? Il, elle. Aí eu vou utilizar o som sa ou se, que vai dar o devido sentido de o dele ou o dela, a dele ou a dela, os deles. Perdão, os dele, que é singular, várias coisas pertencendo a apenas uma pessoa, os dele ou os dela, as dele ou as dela, tudo bem? Então, aqui, seus pais, como nós estamos utilizando o pronome vous, como que vai ficar? Com o vous, pessoal, só tenho dois pronomes, só tenho dois adjetivos. Quais são? É o votre, que é o seu e a sua, e quando for o plural, vos, seus e as suas. Lembra lá quando eu falo que francês nada mais é do que o português é buscado? O vosso, a vossa, os vossos e as vossas. E aí você nunca vai ter dificuldade com isso. Por quê? Votre é sempre o quê? Voltado ao pronome vous, tá? Se você for utilizar aqui, como eu fiz com a própria Bia falou ali, ó, tutoiement, e é o tratamento pelo pronome tu. Concernente aqui ao pronome tu, lembra lá no português, tu, como é que eu digo? O teu, a tua, os teus e as tuas. Então, eu vou ter a mesma coisa no francês, com o pronome tu, ton, ta, te. Ça va? Se eu utilizar o je, pronome pessoal, eu, lembra lá no português? Meu, minha, meus e minhas. Então, mon, ma, me, tá? Se você utilizar com nu, nós, como é que eu falo? Nosso, nossa, nossos e nossas. Então, no francês, notre, nosso e nossa. E quando você utilizar nossos e nossas, no, tudo bem? Você vai falar como se tivesse um circunflexo ali no acentinho o. E na terceira pessoa do plural, eles e elas, pessoal, nós vamos utilizar dois, que terão a mesma pronúncia, tá? Qual é o primeiro? O primeiro vai ser esse aqui, ó. Leur. D'accord? Lembra lá quando a gente fala professor, aquele sufixo EUR? Professeur. Então, você vai pronunciar o mesmo sufixozinho lá, tá? Um sonzinho de er com um biquinho, ler. Com um biquinho, leur. Ou você pode falá-lo assim, ler com biquinho, leur. Ça va? Então, esse é o quê? Uma coisa pertencendo a várias pessoas. Pode ser o deles, tá? O delas, e pode ser, se eu for colocar no feminino, a deles ou a delas. E se eu colocar aqui, leur com S, várias coisas pertencendo a várias pessoas, porque são eles e elas. Então, os deles, os delas, as deles, as delas, tá?
dessa forma. Beleza? Então, como é que ficou, Lari? Vous voulez déjeuner, né? Oui, oui, Déjeuner déjeuner. avec, déjeuner. Vous voulez déjeuner avec vos parents aujourd'hui? Vos Après-midi? parents, Aujourd'hui, après aujourd'hui, calma. Então, ó, hoje à tarde. Como que a gente fala mesmo hoje à tarde, pessoal? Nós fazemos o uso dos demonstrativos. Então, eu falo tipo assim, essa manhã, essa tarde, essa noite, porque eu já sei que é a tarde de hoje, tá? Então, hoje à tarde, eu vou falar assim, ó. Cet après-midi. Cet après-midi. E aí, como a letrinha está grande, vou deixar ela aqui um pouquinho pronta. Você vai pronunciar com a devida ligação. Então, vai ficar cet après-midi. D'accord? então, Vai lá, lá. aujourd'hui, Leandro. Oi? Não põe então aujourd'hui. Não, o aujourd'hui é hoje. Se você quiser trazer a expressão hoje à tarde, hoje à noite, hoje de manhã, você vai falar assim, ó. Cet après-midi. Hoje à tarde. A tarde de hoje, esta tarde, tá? Ele dá esse sentido. Então, a gente não precisa utilizar o aujourd'hui. Tudo bem? Se você for falar essa manhã, hoje de manhã, ce matin. É É um mesmo. erro comum que nós acabamos tendo, tá? Ó, hoje à noite, ce soir. É verdade, você já tinha falado isso. É a noite de hoje, esta noite, tudo bem? Agora eu quero falar à noite. À noite eu trabalho. Le soir, je travaille. Le soir. Então, aí, no caso, a preposição no, perdão, à noite, a preposiçãozinha ali, ou de noite, ela vai te dar, ela vai vir por meio do le soir, à noite. Ou sem haver essa especificidade de dizer que é hoje à noite, tá? Então, voulez-vous déjeuner avec vos parents cet après-midi? Então, como é que ficou a resposta, Lari? Não, parce que je ne vais pas. Eu não lembro o tempo. Então, olha aqui, ó. Não, porque não tenho tempo hoje. Eu vou fazer isso no fim de semana, no final de semana. Tudo aqui está no presente, tá? Então, vamos lá. Não. Não. Porque não tenho tempo hoje. Que verbo é esse aqui? A ver. Avoir. Então, o verbo avoir, tá bom? Então, como é que eu digo eu tenho? Você sabe? J'ai. Perfeito. Eu não tenho. Então, vou entrar aqui, ó. Pronome, ne, verbo conjugado e o par. Trabalho a devida contração. Non, parce que je n'ai pas. Je n'ai pas. D'accord? Então, eu não tenho. Não tenho o quê, Lari? Tempo é que eu não lembro. Então, mais simples do que parece. Tempo é. Você sabe. Só que eu não posso simplesmente dizer eu não tenho tempo, igual no português. Eu tenho que utilizar ali uma o quê? Pronomezinho, vamos dizer. Parce que je n'ai pas le temps. Então, eu não tenho tempo. Tempo o quê? De almoçar com meus pais, tá? Então, por isso que eu coloquei o le. Tudo bem? Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Eu vou fazer isso no fim de semana. Como você falou, não sei qual é o tempo. Aqui o tempo, em suma, é o presente, só que ele vai vir utilizando o quê? O futur proche, que é o verbo aller no presente, mas um verbo no infinitivo. Como eu digo eu vou, pessoal? Na verdade, que verbo é esse no infinitivo? É o verbo aller. Não é isso? Então, eu vou... Je vais. Très bien. Je vais faire quoi? Je vais faire ça le week-end. Eu vou fazer isso no fim de semana. A mesma coisa do inglês, tá? E eu tenho duas pronúncias para a palavra final de semana no francês. Le week-end ou le week-end. Eu posso pronunciar das duas formas, tá? Le week-end, vraiment como c'était à l'anglaise, puxando a forma inglesa, ou le week-end. Week-end, puxando aqui a questão do EN do francês, tá bom? Oi, Bia.
Eu fiquei com dúvida no uso do pronome, tipo assim, eu tinha colocado aqui assim, je vais en faire, ou je vais en faire. Aí eu fiquei na dúvida se a gente não usa o pronome en nesses casos. Não, a gente utiliza quando a estrutura demandar. Como assim, Leandro? Perceba aqui, ó. Não vou fazer isso. Algum momento aqui, perceba, dentro da estrutura houve o uso da preposição de? Não, né? Agora, se eu tivesse dito assim, ó. Um exemplo, tá? Bia. Bia, vous allez faire du vélo demain? Você vai pedalar amanhã? O que eu quero dizer? A resposta já está no verbo. Você não tem que decorar nada. As estruturas e os contextos te passarão as informações necessárias. Ó, faire du vélo. Ah, então se eu tenho a preposição de, no caso aqui, o du, que é o de plus le, tá? Opa, eu posso utilizar o pronome N. Então, como que ficaria, Bia? Je vais en faire, ou je vais en faire. Entendeu? A resposta você já tem. Eu só te guiei ali no como você deveria levar em conta o raciocínio. Oui? Je vais en faire. Então, o que houve aqui, pessoal? Houve a substituição pelo pronome N. Mas do que, Leandro? Du vélo. Lembra lá quando a gente utiliza boire de l'eau, boire du café? É a mesma coisa, só que em outro contexto. Porém, a regrinha é o quê? Se eu tenho a preposição de, eu substituo, eu posso trazer essa substituição para não ficar repetindo através do pronomezinho N. Oui, je vais en faire. Je vais en faire. Então, substitui aqui de vélo, tá? E aí, eu poderia ter dito de forma direta. Oui, je vais faire du vélo. Então, andar de bicicleta, pessoal, ela é utilizada através do verbo fazer, como se fosse assim, fazer da bicicleta, tá? Mas o sentido é andar de bike, pedalar. Oui, je vais faire du vélo. Oui, je vais en faire. Se utilizássemos na negação, Je ne vais pas en faire. c'est ça. Je ne vais pas en faire. Então, negando, substituindo. Perfeito. Se eu não colocasse aqui diretamente a substituição pelo N, ficaria assim. Non. Je ne vais pas faire. Só como eu estou negando, lembrem-se o seguinte, a regrinha do du, de, la, de forma afirmativa, ela vai permanecer aqui. Je ne vais pas faire de vélo. Que eu estou negando. Então, aí a substituição seria novamente, em suma, por conta da preposição de. Je ne vais pas en faire. Ça va, Bia? Vai, Messi. Au plaisir. Então, sempre que o verbo utilizar a preposição de, ou os partitivos ou artigos indefinidos, você vai poder substituir pelo N, tá? Lari, então... cadê? Aqui. Non, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais faire ça le week-end. Ficou claro, Lari? Ficou. Tá, então vou só fazer aqui com você rapidamente, tá bom? Então, Lari, vous voulez déjeuner avec vos parents cet après-midi? Non, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais faire ça le week-end. Ó, eu vou fazer isso no final de semana. Je vais faire ça le week-end. Je vais faire ça le week-end. Faire. Je vais faire ça le week-end. Você vai falar isso aqui, ó. Faire. Faire. Isso, tá bom? Faire. Fazer, então, faire. Je vais faire ça le week-end, tá bien? E eu quero só fazer uma perguntinha para você e já complementando essa daqui. O que você vai fazer hoje? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je vais étudier français. Je vais étudier le français. E tira o Szinho, tá? Então, je vais étudier le français. Ok. Me dê um outro exemplo. E você aí comigo também, de casa.
Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Des choses simples, par exemple, du quotidien. Você vai à academia? Vous allez à la gymnastique? É, sim. Yes, já. Oui. Je vais à la gym. Sinon, je vais à la gymnastique. D'accord? Eu vou à ginástica, eu vou à academia. Ou eu posso falar ainda utilizando o verbo fazer. Je vais faire de la gymnastique. Tá? Que ficaria aqui, ó, dessa forma. Je vais faire de la gym. Eu vou fazer academia, dando esse sentido. Tudo bem? Je vais à la gym ou je vais faire de la gymnastique. Gymnastique. Très bien, c'est ça. Merci beaucoup, Lari. Félicitations. Bye, bye. Tchau, tchau. Salut. Vamos lá, Ale. Vamos na terceira. Avec la troisième, mon ami. Como é que ficou a sua, por gentileza? Um instantinho. Porque você não quer falar inglês comigo. Pourquoi tu ne veux pas parler anglais avec moi? Então, deixa eu só achar 4 aqui que eu coloquei. Aqui, vamos lá. Então, por que você não quer falar inglês comigo? Repetez, s'il vous plaît. Ale. Pourquoi tu ne veux pas parler anglais avec moi? Ok. Pourquoi tu ne veux pas? Donc, só uma... Qual é o verbo que nós estamos utilizando aqui, Ale? Querer. E como é que é querer em francês? Avoir? Não. Não? Avoir é ter. Ah, é. Querer? Esqueci. Entenderam? Quando eu sempre falo a questão, trabalho o verbo no infinitivo. Tipo assim, que trabalhar que eu digo é qual verbo que eu estou utilizando? Voar. Perfeito. Entendeu? Por que eu falei isso? Que antes você tinha dito ali meio que um tu vas, tiver, algo do tipo, meio que mesclando com o verbo aller. Então, qual é o verbo que eu estou utilizando aqui? Vouloir. Querer, que é o vouloir. Perfeito. Tu ne veux pas. Então, vamos lá. Por que você não quer? Porque tu não queres falar inglês comigo. Pourquoi tu ne veux pas Parler anglais avec moi? parler anglais avec moi? Très bien. D'accord? Réponse, s'il vous plaît. Por que eu prefiro falar francês e português com você? Eu preciso praticá-los. Parce que je préférais parler français e Então, português. Ó, parce que je préfère. Direto, hein? Parce que je préfère. Então, observe aqui a questão dos acentos. Entrou com acento agudo, som do e com circunflexo. Tem o acento grave, o acrase no francês, pessoal, sempre aberto, como se fosse o agudo. Je préfère. Beleza? Então, como que ficou? Parce que je préfère parler français et portugais avec vous. J'ai besoin de les pratiquer. C'est ça, avec vous. Eu preciso praticá-lo. J'ai besoin de les pratiquer. Então, por que eu coloquei aqui esse ler, Ale? Rimou, hein? Foi. O ler, Uhum. para substituir, para não repetir a mesma palavra na frente, né? Francês e português. Isso. Então, eu coloquei aqui, ó, porque eu prefiro falar francês e português com você. Eu preciso praticá-los. Então, dentro da estrutura já fica subentendido. Praticá-los o quê? Os dois idiomas. O idioma francês, l'idioma français, et puis l'idioma português, tá? Parce que j'ai besoin de le pratiquer. Então, eu preciso praticá-los. Então, ou ficaria literalmente, eu tenho necessidade de os praticar. Só que eu não quero trazer a tradução literal, mas encaixaria perfeitamente as duas frases aqui, semelhantemente ao português. Ça va? Então, agora vamos fazer de forma mais natural. Vou te perguntar e você já vai me responder, tá bom, Ale?
Bonsoir, Ale. Comment allez-vous, mon ami? Bonsoir, ça va? E aí você sempre pergunta, ça va et vous? Tá bom? Para outra pessoa não ficar no vácuo e o francês não ficar irritado ali com você. Certo. Ça va, et vous? Ah, je vais très bien, merci. Alors, Ale, pourquoi vous ne voulez pas parler anglais avec moi? Parce que je préfère parler français et portugais avec vous. Très J'ai bien. besoin de les pratiquer. Excelente. Então, observe, na resposta, nós colocamos aqui avec vous, correto? E eu te fiz essa pergunta agora, fazendo uso do vous mesmo. Très bien. Só que na estrutura que você me fez, ó, pourquoi tu ne veux pas parler avec moi? Anglais, pardon. Por que tu não queres? Então, o erro comum dos alunos, às vezes, é misturarem os pronomes de tratamento. Se eu utilizei o tu, eu mantenho a forma mais informal, que o tu vai te dar isso. Coisa do cotidiano, família, amigo, parentes, crianças, jovens, perfeito. Então, o que eu teria que trocar? Ao invés de colocar o avec vous, porque a pergunta ali foi feita utilizando a modo mais informal, nós não iríamos utilizar o vous, ficaria assim, ó, avec toi. Então, sempre mantenha a correspondência, tá? Se é o tu, o tônico ali vai ser o toi, tá bom? Contigo, ó. Porque eu prefiro falar francês e português contigo, avec toi. Se eu tivesse feito a pergunta com o vous, aí eu iria deixar ali avec vous, como eu acabei de trocar. Tudo bem, Ale? Então, atenção nessas nuances aí, fazem bastante diferença na hora de você falar com o seu interlocutor. É só lembrar, se você vai utilizar o tu, mantenha toda a carga dele de pronomes. Como assim carga de pronomes? Observe. Se eu vou falar com você com o tu, eu vou utilizar ton tate. Ale, você fala com a sua mãe? Ale, tu parles avec ta mère. Entendeu? Ale, tu parles français avec tes amis. Você fala francês com os teus amigos. Perceba, eu estou utilizando o te. Teus, tuas. Agora, se eu quiser trazer uma forma mais rebuscada, mais polida, Ale, vous parlez français avec votre mère? Aí eu já tenho que trocar o pronome, o adjetivo possessivo. Você fala francês com a sua mãe, com a vossa. Ale, você fala francês com seus amigos? Ale, vous parlez français avec vos amis? Então, vos amis, e aí eu já entro aqui com o uso do respectivo, porque eu estou fazendo uso do pronome vous, tá bom? Para não haver essa confusão, essa mescla entre os pronomes, e você não ter que decorar qualquer um deles. Merci beaucoup, Ale. Félicitations. Très bien. Merci. Então, vamos lá, quarta. Paulão, tá aí? Bora lá. C'est parti, mon ami. Quanto dinheiro você precisa para viajar à França? Bonsoir, Paulo. Bonsoir, professeur. Alors, ça va? Ça va, monsieur. Ça va, professeur. Aí lembre-se de jogar sempre. Ça va. Comment ça va, monsieur, professeur? Oui, moi aussi, je vais très bien. Merci, c'est gentil. Alors, on y va. Comment c'était votre question? La quatrième. Quanto dinheiro você precisa para viajar à França? Combien d'argent vous avez besoin avec voyager en France? Então, calma aí. Bora lá. Quanto? Como é que a gente fala quanto, pessoal? Combien d'argent vous avez besoin? Aí é que eu fiquei na dúvida. Aí, avec voyager. Então, o que é o avec, Paulo? O avec significa com. Uma conjunção, né? Ou pode então, observe aqui, ó. Tá mais pode simples do que você acha. Pode botar o A crateado? Calma. Para aqui, porque você ainda vai ter um verbo infinitivo. Pour voyager. Para viajar. Tá? Eu deixei aqui quebradinho, por quê, pessoal? Quando você utilizar essa expressão, essa estrutura, quanto, ela sempre vai vir atrelada ao combien de. Quanto de algo, tá? Então, quanto de dinheiro você precisa? Seria tipo isso, tá? Então, aqui vamos ter que jogar a contração. Combien d'argent. Combien d'argent. Verbo precisar. Era a única dúvida que eu tinha. Besoin. Combien d'argent vous avez besoin
pour voyager en France. Quanto dinheiro você precisa para viajar à França? Então, lembre-se, França é um país feminino, você vai utilizar a preposição en, tá? Você não vai falar je vais à France, que é um erro comum. Je vais à France. Não faça isso, por favor, nunca faça isso. Você só vai utilizar a preposição à aqui diretamente quando você for falar de algo concernente à cidade. Só isso. Você só vai utilizar o à com cidades. Je vais à Paris. Eu vou ao Rio de Janeiro, mesmo cidade masculina, Sametegal, tanto faz. Je vais à Rio de Janeiro. Eu vou a São Paulo, je vais à... Não, isso eu sei. São Paulo. Então, ó, preposição a, pessoal, só com cidades, tá bom? Bem simples. Países, você só tem 3. É o an, o o e o AUX. Então, vamos lá. Pays feminino, os países femininos, você vai utilizar o an. Ou países que iniciem por vogal. En Argentine. Se o país for masculino, você vai utilizar o o. O Brasil. Por favor, cuidado aqui ao pronunciar essa palavrinha, porque os alunos acabam falando assim, Brasil, Brasil. Lembre-se, o E, acento agudo, tem o som do circunflexo. Então, você fala isso aqui, na verdade, sempre. Para você não cair nesse erro. Brasil, tá? O Brasil. E quando for algum país masculino, plural, tá? Ou. Então, os États-Unis. E aqui eu vou fazer a ligação dele, tá? Os États-Unis. Se eu quiser falar, por exemplo, nos Países Baixos, Holanda, o Pays-Bas. O Pays-Bas, tá bom? Eu vou falar dessa forma. O Pays-Bas. Os Países Baixos. Então, Paulão, como é que ficou? Combien d'argent vous avez besoin pour voyager en France? Très bien, c'est ça. Alors, réponse? J'ai besoin de beaucoup d'argent pour aller en France. C'est ça. E aí nós poderíamos substituir, ou seja, colocar a respostinha ali, através da substituição de um pronomezinho. Como ficaria? Eu preciso de muito dinheiro para ir à França. Eu preciso... J'en ai besoin de. Ça va. Posso já da própria resposta já trazer essa substituição. Então, ó, vou fazer a primeira igual você deixou. J'ai besoin de beaucoup. Utilizou beaucoup, pessoal, você sempre vai ter a preposiçãozinha de, porque é muito de algo, tá bom? Muito de algo. Então, j'ai besoin de beaucoup. Opa, dinheiro começa com vogal, joga a contração. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour aller en France. D'accord? Aqui eu utilizei o primeiro verbo, viajar, sem problemas. Combien d'argent vous avez besoin pour voyager en France? Para viajar à França. Se eu quisesse trocar, Leandro, colocar o aller, pour aller en France, se seria feasible, também seria a mesma coisa, a estrutura não modificaria. Você só trocaria um verbo no infinitivo por outro. Eu preciso de muito dinheiro para ir à França. Você já foi lá? Então, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour aller en France. Você já foi. Que tempo verbal é esse? Você já foi, passé composé. É o passado, nosso pretérito perfeito. Então, vous êtes allé. Você foi. Você foi. Ok, só que aí perceba, eu tenho já aqui. Você já foi. Vous déjà êtes allé. Vous êtes déjà allé. D'accord? Vous êtes déjà allé? Aonde? Aonde você já foi? Quando eu utilizo esse lá aqui. Là-bas. Bien, esse lá aqui, ele remete o quê? Ele retoma a França, correto? Você já foi lá? Lá onde? A França. Então, vous êtes déjà allé là-bas?
Quando você quiser falar um lá longe, você vem e utiliza essa estrutura, là-bas, là-bas. Ou você pode também utilizar o próprio pronomezinho Y, que vai fazer a substituição, tá? Então, aqui, aller en France, ir a algum lugar, advérbio de lugar. Eu poderia jogar ali assim. Outra forma, tá? Vous y êtes déjà allé? Vous y êtes déjà allé? Então, o que eu fiz? Eu substituí aqui o en France, tá? Pelo pronomezinho Y. Seria a mesma coisa, você já foi lá, só que agora utilizando o Y. Vous y êtes déjà allé? Vous êtes déjà allé en France? Então, para não ficar essa estrutura tão longa, eu faço uso do Y, tá bom, pessoal? E aí eu poderia dizer dessa forma, ou sem colocar o Y, ficaria assim. Vous êtes déjà allé en France? Você já foi à França? Você já foi lá? De outra forma. Então, perceba, eu consigo trazer 3 formas para uma mesma estrutura, para um mesmo contexto. E você não fica preso a só algo, só uma opção, tá bom? Leandro, Então, oi? eu aqui, eu botei o meu déjà antes do et. Tá errado. Tá errado. Você não vai poder deixar. A estrutura aqui do déjà, no passé composé, ele vai vir sempre após, anote isso, déjà no passé composé, sempre após o verbo auxiliar. Sempre após. Eu sei, mas isso do dia a dia lá, eles iam rir de mim? Não, não vai rir não, mas é a questão, tipo assim, deles mesmo muitas vezes te corrigirem no momento, tá? Tá. Então, para você, tipo assim, você já vai... Você já está recebendo a correção, chegar lá e cometer o mesmo erro? Não, eu sei, mas eles não me entenderiam, eles Não, eles vão entender, só que vão me corrigir. quando eles têm vamos dizer, uma boa paciência, eles corrigem. Senão, eles só, tipo... Faz uma cara feia. Não é nem fazer cara feia. Tipo assim, eu sei o que você quer falar, mas, tipo assim, vai, entendeu? Às vezes não tem muita paciência. Entendi. Mas se for em Paris, o pessoal é meio impaciente, tá? É meio tipo estilo São Paulo, aquela correria, coisa e tal, nananã. Mas o importante é isso. Você fala francês com ele, ele já vai te ajudar. Fique tranquilo, tá? Fica sempre antes. o fato de falar em francês. Entendi. Beleza? Então vamos lá. Tá bom. Aqui. Combien d'argent, Paulo, vous avez besoin pour voyager en France? Então, quer que eu fale o que agora? Vous allez me passer la réponse. Vous allez y répondre. Vous allez répondre à ma question, s'il vous plaît. O j'ai besoin. Fiquei perdido. Eu preciso de muito dinheiro para ir lá. Eu preciso de muito dinheiro para ir à França. Você já foi lá? J'ai besoin de beaucoup d'argent pour aller en France. Vous déjà... non, vous êtes déjà allé là-bas? Très bien. Vous êtes déjà allé là-bas? Você já foi lá? Ok. Essa daqui, como é que fica? Vous êtes déjà allé en France? C'est ça. Vous êtes déjà allé en France? Você já foi? E aqui eu só vou trocar os locais, por exemplo. Já foi em Campinas? Você já foi a Campinas, Paulo? Vous êtes déjà allé à Campinas? Ou a Campinas? Vous êtes déjà allé en Campinas? À Campinas? Porque é cidade, entendeu? Cidade. Vous êtes déjà allé à Campinas? Très bien. E a última seria vous y êtes déjà allé? Vous y êtes. Fazendo a devida liaison. Vous y êtes déjà allé? Vous êtes allé déjà allé? Calma. Vous y êtes déjà. Perceba, onde que veio o déjà novamente? Isso, depois do auxiliar. E isso é sempre, observe, eu vou trocar o contexto, eu vou colocar algo nada a ver do que a gente está falando de viajar e coisa e tal, e olha como é que vai encaixar perfeitamente. Você vai utilizar aqui, quando eu falo, Paulo, você de casa aqui comigo. Ó, eu estudei francês. Eu estudei, j'ai étudié.
Très bien, eu estudei. Beleza. Eu já estudei francês. J'ai déjà J'ai déjà étudié que eu estudo Français. alguma coisa, le français, le français. Onde que eu coloquei o déjà? Antes do verbo. Depois do verbo Depois do verbo auxiliar. auxiliar. Só isso. Então, ele é a estrela da frase. Ele é a estrela. Onde que eu coloquei o déjà aqui, pessoal? Depois do verbo auxiliar. Depois do verbo auxiliar. Só que aqui, neste verbo, estou utilizando o être. E aqui eu estou utilizando o avoir. Porque o aller exige o être como auxiliar. E o étudier não, ele vai exigir o avoir. Porém, a regrinha é sempre a mesma. Depois do verbo auxiliar. J'ai déjà. Vous avez déjà. Ils sont déjà. Et ça successivement. Tá bom? Très bien. Merci beaucoup, Paulo. Félicitations, mon ami. Merci. Félicitations. Então, vamos lá. Nossa última, pessoal. C'est parti. Bora lá, Rossana. La cinquième, mon ami. Você gostaria de morar na França ou no Canadá? Salut, comment ça va? Salut, comment ça? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Alors, você gostaria de morar na França ou no Canadá? Como que ficou a sua, Rossana? Vous voudrez habiter en France ou en Canada? Então, lembre-se, Canadá é masculino, eu vou utilizar o, tá? Ó, você gostaria. Eu tenho duas formas, pessoal, de falar isso que você gostaria. A primeira é através do verbo vouloir. Voudrais. Se eu for utilizar o vouloir, É. você daria o sentido aqui de você quereria, tá? Então, você quereria, vai ser o mesmo você gostaria. Vous voudriez. Vous voudriez. Segunda forma que eu poderia seria aqui o vous aimeriez. Vous aimeriez. E o que eles têm em comum? Ambos verbos, tanto o vouloir, que aqui está conjugado, tanto como o verbo aimer, eles estão no condicional, pessoal, que a gente chama no francês, le conditionnel, que é o nosso futuro do pretérito. Lembra? Se você não lembra de português, fique tranquilo. O contexto é esse. Eu falaria, eu teria, eu comeria, eu poderia, eu pensaria. Você tem normalmente uma condição, tá? Para que isso aconteça. Tudo bem, aqui não houve isso, porque você já entra direto com um pedido, com algo, tá? Então, você gostaria... Como é que ficou então, Rossana? Vous voudriez habiter en France ou au Canada? Cessar. Só que aí, lembre-se, com o verbo querer, eu não utilizo preposição. Eu não falo, você gostaria de fazer, eu jogo direto o verbo infinitivo. Então, ó, vous voudriez, vous aimeriez habiter en France ou au Canada. Tá? Habiter en France ou au Canada. Então, você gostaria de morar na França ou no Canadá? Como é que ficou, Rossana? Vous voudriez habiter en France ou au Canada? Só que aqui, como é que eu falo isso aqui no francês? Esse fonema. Fonema U. Som de U do português. Então, ó, France ou au Canada. Vous aimeriez habiter en France ou au Canada? Ou au Canada. D'accord? Então, novamente, você ir comigo de casa também. Vous voudriez habiter en France ou au Canada? Voilà, ou au Canada. Cessar. E a melhor forma, o melhor momento de aprender, de fazer é agora. Praticando, falando aqui. Então, a resposta, como é que ficou? Eu gostaria de morar na França, pois eles falam francês lá. J'aimerais habiter. Atenção. Esse sufixo ier, ele é concernente ao pronome ier. Vous, receita de bolo. Eu gostaria, a gente vai fazer as duas formas. Primeiro, então eu gostaria, eu quereria. Je voudrais habiter en France. Segunda. J'aimerais
Voilà. Essas são as duas formas mais educadas, mais polidas, pessoal. Com isso aqui, você pode ganhar a França inteira, só com je voudrais, j'aimerais. Como assim, professor? Je voudrais... Olha só como é simples. Je voudrais un café. E sempre trabalhando les formules de politesse. S'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Eu gostaria de pagar a conta, eu gostaria da conta. Je voudrais l'addition. E à nouveau. S'il vous plaît. Então, tudo que você quiser. J'aimerais. Eu gostaria de ir à Torre Eiffel. J'aimerais. Como é que é ir, pessoal? O primeiro verbo que nós vimos. J'aimerais. Um dos, né? Aller. À la tour Eiffel. À la Tour Eiffel. J'aimerais aller à la Tour Eiffel. Eu gostaria, por exemplo, de pegar o metrô. Je voudrais, j'aimerais. J'aimerais. Como é que é pegar, pessoal? Tomar, prendre. Le métro. Por que eu estou te falando isso? Para você não ficar dependente de mim. Uma vez que você entendeu ali as estruturas, você fica totalmente autônomo, independente. E é isso. As estruturas elas não mudam. Je voudrais, j'aimerais, é só você utilizar a sua própria criatividade. J'aimerais une formule, que é o que a gente pede normalmente em um restaurante. J'aimerais une formule, que são aquelas... Aqui no português seria tipo um combo. Seria inicialmente ali uma entrada, o prato principal e a sobremesa. Tá? Então, j'aimerais une formule. Une formule a, por exemplo, une formule a 15 euros. J'aimerais une formule a 15 euros. Seria isso, eu gostaria de um menu, um prato do dia ali a 15 euros, dessa forma, tá bom? Então, vocês conseguem se desenrolar muito apenas com esses dois. Você partir, Rossana, eu gostaria de morar na França, pois eles falam francês lá. Je voudrais habiter en France, puis il parle. Pois é diferente de puis. Puis dá o sentido de após, depois. Aqui é pois. Car. Só calma. Ó, je voudrais habiter en France, car... Il que se parle. passe-t-il? C'est ça. Car il parle Français. Là-bas. Lá. Là-bas, você pode utilizar o là-bas, e aí vai entrar na mesma forma que eu fiz aqui com vocês agora, pessoal. Eu te dei 3 estruturas. Você já foi lá, você já foi à França, e a utilização do Y. Aqui não seria diferente. Por quê? Você gostaria de morar na França ou no Canadá? Eu gostaria de morar na França, pois eles falam francês lá. J'aimerais habiter en France, car ils parlent français là-bas. Ou j'aimerais habiter en France, car... Olha só que legal. Eu vou fazer primeiro completo, depois eles falam francês na França, e depois eles falam francês lá, utilizando o Y. Tudo bem? E parle. C'est ça, ils y parlent. Só que eu vou fazer uma liaison, tá? Então, je voudrais, j'aimerais habiter en France. Vou deixar só um. Perceba que ficaria redundante, ficaria repetitivo. Je voudrais habiter en France, car ils parlent français en France. Pode ser feito? Pode, mas semelhante ao português. Eu não quero ficar repetindo o tempo inteiro. Ou eu utilizo o là-bas, já fazendo sentido do lá, do advérbio de lugar, ou eu venho aqui com Y. Je voudrais habiter en France, car ils y parlent français. Compreenderam por que eu joguei o Y ali, pessoal? En France. Onde que eles falam francês? En France. En France.
Je voudrais habiter en France car ils y parlent français. Pois eles falam francês lá. Então, as 3 formas, tá? Primeiro, utilizando là-bas ou repetindo. Não aconselho essa segunda, mas se você quiser, você pode utilizar também. Ou utilizando o Y, tá? Substituindo ali o paizinho França. Tá bom? Vamos lá, Rossana. Então, bonitinho agora, ó. Mon ami, vous voudriez habiter en France ou au Canada? J'aimerais habiter en France, car ils parlent, Car ils parlent, ils y parlent français. Ils y parlent français. Très bien. Et vous, vous parlez français? Eu não sei como é que fala, eu tento. J'essaye. J'essaie. Vai tentar esse aqui, ó. Essayer. Tentar. Pessoal, outra coisa. Você está ali estudando, está praticando, deu dúvida. Como é que eu falo tal verbo? Como é que eu falo tal frase? Como é que eu falo tal palavra? Reverso. Sim. Já passei para vocês lá no início, no módulo 0, introdução, os aplicativos importantes. Então, reverso context, esse app. Por quê? Você tem contextos diversos, além da tradução da palavra, tá? Então, como é que é tentar? Lá você vai ter essayer. Então, ó, eu tento. J'essaie. J'essaie. C'est ça. J'essaie. E aí, normalmente, com esse verbo, ele ainda vai vir com a preposiçãozinha de. J'essaie de parler français. Alguns verbos, semelhantemente ao português, eles vêm incumbidos, eles vêm já com aquele pacotinho de preposições, da regência que a gente fala, né? O verbo ir, ir a algum lugar. Aller, aller a quelque part, a gente vai utilizar. Tá? E eu sempre bato nisso, explicando para vocês, só que sem trazer de forma direta a questão da gramática. Opa, utilizou o verbo essayer, você vai ter ali a preposiçãozinha de, tá? Tudo bem, Rossana? D'accord? E verbo regular, tá? J'essaie. E aqui você vai falar de forma uníssuna, ó. J'essaie. J'essaie. Tudo bem? Então, mais uma, para ficar bem bonitinha. Alors, voudriez habiter en France ou au Canada? E pourquoi, Rossana? Tente não ler. Tente, tipo assim, ó, quero morar na França, por isso, sem ler. O objetivo não é ler. O objetivo é você concatenar as ideias. Oui. J'aime, agora, peraí. Je voudrais habiter en France, car ils y parlent français. Ils y parlent français, très bien. Et vous aimez le français? Comment? Vous aimez le français? Ah oui, j'aime beaucoup. Je voudrais parler avec les fluences, non? Couramment. Como? Couramment. Couramment. Que seria correntemente, né? Couramment. Fluência aqui que a gente utiliza no inglês ou no português, nós não utilizamos no francês. Então, quando você quiser passar o sentido, por exemplo, de falar, nosso famoso falar fluente, vai dizer assim, parler couramment une langue. Falar correntemente uma língua, tá? Tudo bem? A gente fala dessa forma. Qu'est-ce que vous voudriez? Então, o que você gostaria? Je voudrais parler couramment le français. Le français, c'est ça? Ou Oui, je voudrais en parler. Não, aqui você não vai colocar o an porque não tem necessidade, entendeu? Você só vai jogar o an quando, dentro de uma estrutura, dentro de uma frase anterior, tiver ali a preposição de. De lá, de, os partitivos, artigos indefinidos, an, in, de, ou número, quantidade, tá bom? Então aqui não tem, você está falando, eu queria falar francês. Você poderia dizer o seguinte, j'aimerais parler le français, l'idiome français. Ah, se eu tivesse te perguntado ali, ó,
Vous aimeriez parler le français? Você gostaria de falar o francês? Sim, eu gostaria de falá-lo. Oui, j'aimerais le parler. Aí você poderia, porque a estrutura, ela te traz o uso. A gente não sai jogando de forma aleatória, é o contexto, tá? Uma vez você identificou, seu cérebro identificou o contexto, você mata o uso dele, tá bom? Da Ok. estrutura. Ça va? Merci beaucoup, Rossana. Félicitations, mon ami. Très Merci. bien. Oi, Ale. Professor, ao Oi. invés de usar habiter, eu posso usar o vivre? Pode. Vivre, viver. Onde você vive, Ale? J'aimerais vivre em Fortaleza. Ó, gostaria de morar, gostaria de viver em Fortaleza. Onde você mora, Ale? Essa é a diferença. Entenderam, pessoal? Vocês podem criar o seu diálogo de forma independente. Posso trocar? Claro que pode. É igual no português. Se você colocar lá habiter sinônimo, você vai encontrar vários. Como no português. Coloca lá verbo habiter, habitar. Vai ter vários sinônimos. Morar, residir, assistir. O próprio verbo assistir, não sei se vocês sabem, ele também te dá o sentido de morar, residir. Então, olha só que interessante. No português é a mesma coisa. Tá bom, Ale? Ok, só mais uma coisinha, professor, bem Pode rapidinho. falar. Sei que não é de acentuação a aula, mas só uma curiosidade. No déjà, ele tem 2 acentos, né? Um agudo e um E um atrás. grave. Uhum. Grave, isso. Aí, o primeiro, o agudo, é só para dar se é o som aberto ou fechado, e o segundo é a sílaba tônica, a tonicidade? Isso. Porque normalmente no francês as palavras elas são oxítonas. Déjà, parler, fumer, travailler. Entendeu? Em suma, as palavras no francês elas são oxítonas. A última sílaba ela é preponderantemente mais acentuada, tá? E a questão ali do acentinho é para trazer isso também de uma forma mais clara, tá bom? Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao término. Eu deixei esse último aqui, ó, habiter, onde você mora e com quem você mora. Vou fazer aqui com vocês, deixando em francês, tá? Ó, onde você mora? O onde? É isso aqui, ó. U. Tá? U é o mesmo ou de conjunção, a mesma pronúncia. A diferença é que ele vem com acento grave. Sempre, Leandro, sempre. Falou onde, aonde, você vai utilizar o U. Então, onde você mora? U. Vous habitez. Tá? Vou colocar as possíveis formas de fazer essa pergunta. Où vous habitez? Então, onde você mora? Eu posso fazer também como? Com a inversão. Où habitez-vous? D'accord? Eu posso fazer também, onde é que você mora? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Então, bem parecido com o português, tá? Você pode ter todas essas. E ainda mais uma. Você mora onde? Vous habitez où? Vous habitez où? Seria outra forma que eu poderia fazer a perguntinha. Vous habitez où? Então, não fique preso a apenas uma forma de pergunta. Sempre explore todas elas. Porque desde o início do curso eu sempre preconizo, eu bato nessa tecla para criar esses, vamos dizer, todo esse embasamento para que você não fique dependente. Você sabe afirmar, você sabe negar de todas as formas, você sabe perguntar de várias formas, na verdade, todas as formas, tá? Então, não fique preso só uma coisinha, sempre utilize ali o leque de conhecimento que você já possui, tá bom? E aí, pessoal, o último, com quem você mora? Com quem? Você vai colocar aqui, ó. Temos duas pronúncias, avec qui e avec qui. Eu prefiro ela com avec qui, tá? Porque ela não te dá esse calo. Então, avec qui vous habitez. Avec qui vous habitez? Com quem você mora? Avec qui vous habitez? E você vai entrar no mesmo processo. Vous habitez avec qui? Com quem é que você mora? Avec qui est-ce que vous habitez? Você vai desenvolver de forma semelhante ao que eu fiz aqui com vocês no
onde, tá bom? Ça va? Oi, Marta. Pronto? Oui, Desativei? estou te ouvindo, tá sim. Bonsoir, professeur. Bonsoir, ça va bien? Bien, merci. O uso a diferença do habiter e vivre, que é a questão levantada pela colega, não é errado no caso dessa última questão, né? Onde você mora e com quem você mora, você pode usar o habiter para a primeira e o viver na segunda? Pode, seria com quem você vive? Eu vivo com meus pais. Com quem você mora? Eu moro com meus pais. Porque essa é a língua que a maneira que a gente fala no português, né? A minha pergunta é se essa diferença usar no diálogo, por exemplo, Sim. lá na França, não seria errado. Não, de modo algum. Quando a gente pensa, pessoal, quando eu falo a questão aqui que o francês é praticamente o português rebuscado, ele é. Sim. Ele é. Então, tipo, eu vivo com minha mãe. Eu moro com a minha mãe. Je vis avec ma mère. J'habite avec ma mère. As duas estruturas vão te passar como a gente faz aqui no uso no português. E isso que é maravilhoso, pois facilita a nossa aprendizagem. Então, pode, quando eu falar assim, ó, pode levar à risca, tá? E sempre, tipo assim, Leandro, eu queria ter um sinônimo, algo do tipo, não sei falar a palavra, reverso contexto, tá? Então, não se trata, até mesmo com relação aos aplicativos, pessoal, não se trata de quantidade, é reverso contexto. Para você ter o seu dicionário, você ter já os contextos. Le conjuguer, se você ainda não baixou esses aplicativos, você está dando mole. O conjugador, então todos os verbos, tá? Le conjuguer. E o último que eu gosto, France Info, app. Para você praticar a acuidade auditiva, o écouter. Sem contar séries, filmes, mas isso aqui, pelo menos 5 minutinhos, como eu falo para vocês. Já trabalha muito o discernimento, uma melhora gratificante da acuidade auditiva. Tá? Se você é um aluno mais rebelde, não gosta, não quer, pelo menos vai assistir uma série, aquele filme que você gosta. Coloque ele 5 minutos em francês. Mude o subtítulo, que é a legenda, 5 minutinhos. Opa, você está ali, todos... Porque não é muito tempo, um só dia. Não, é a constância. Se eu pego 5 minutos segunda, 5 minutos terça, 5 minutos quarta, em uma semana são 35 minutos de lastro. Ou seja, são 35 minutos de écoute, de em contato com a língua francesa ali, de francês nativos, debate, entrevista, coisa e tal. Então, é isso que faz com que nós venhamos a ficarmos familiarizados com relação ao som, à compreensão auditiva. E aí, normalmente, o aluno ele fala assim, eu já fui aluno, eu sabia como é que é. Eu estou ouvindo, não estou entendendo nada. Para que eu vou ouvir? Eu não estou entendendo nada. É por isso, você não está entendendo nada, porque você não tem a familiarização. E a familiarização, ela vem pelo lastro. É a quantidade de tempo em contato com os sons do francês. Tá? Então, você que está ouvindo o France Info ou qualquer outro aplicativo, pensar, não estou entendendo, é questão de pouco tempo. Se você ouvir todo dia, você começa a pegar uma palavra solta, outra ali, e posteriormente os contextos. Tá? Isso é, sem sombra de dúvidas. Esse é o processo cognitivo. Porém, esse início, a gente se sente, às vezes, meio desmotivado, de pensar, poxa, eu não entendo. Mas é aí que você tem que perseverar. Por isso que 5 minutos, pessoal, que são 5 minutos, acabei de acordar, botou ali France Info, vai escovar o dente, está preparando o café, quando você olhou, já se passaram 5 minutos. Tá bom, Marta? Ok. Merci beaucoup. Merci. Pessoal, estamos chegando ao término. Muito obrigado pela presença, tá? Desejo uma ótima noite, um ótimo descanso para vocês e à très bientôt. Merci. Salut. Tchau, tchau, les amis.